Fala galera, mais uma videoaula do curso de redação para o Enem. Hoje nosso tema é técnicas de ideias. Na videoaula passada a gente falou sobre compreensão do tema. Você pega lá a proposta de redação, você tem que entender qual é o tema que o cara está te pedindo. Qual é o tema específico que eu tenho que escrever e qual o tema global que isso participa. Para mim não ter lá o probleminha da fuga do tema, fuga parcial ou fuga total do tema. Ah, não sei do que você está falando. Cara, então volta na videoaula, tá aqui embaixo, ó, tá o link para videoaula anterior. Volta lá, assiste sobre compreensão do tema, isso vai te ajudar bastante para você vir para esse segundo passo dos 9 passos para fazer uma boa redação que nós estamos propondo aqui. Esse aqui é o segundo, que é técnicas de ideia. Vamos lá. Técnicas de ideias, para quê? Você compreendeu o tema, porém agora você tem que escrever. E a maioria das pessoas tem um problema de, por onde eu começo? O problema não é o por onde eu começo, o problema é saber o que escrever para depois organizar o por onde eu começo. Depois que eu sei qual é o tema que eu tenho que tratar, eu tenho que saber o que eu vou escrever sobre esse tema. Olha, eu vou falar sobre a receita de bolo. Receita de bolo, então tá. Quais são os tópicos? Ingredientes que eu preciso. Arrumar a assadeira, untar a assadeira. Como misturar esses ingredientes. Próximo tópico, tempo de assar, e assim vai. Você tem que ter os tópicos sobre o que você vai escrever de acordo com aquele tema. Usei um exemplo idiota aqui, mas se você for pensar num tema de redação, como por exemplo, o alcoolismo na juventude, um belo tema de redação. Esse é o tema. Então, sobre o que eu vou escrever sobre isso, cara? Você precisa de ter ideias. Você precisa parar e pensar e levantar o máximo de ideias possíveis para poder escrever sobre alcoolismo na juventude. Então, aí você faz uma lista e depois você vai organizar o por onde você começa e por onde você termina. A ideia da aula de hoje é apresentar 3 técnicas de ideias que podem te ajudar a levantar uma série de tópicos dentro do tema específico para você poder escrever o seu texto. Para depois você pensar por onde eu começo. Por onde eu começo é a última coisa. Você começa fazendo uma lista de ideias. Tá. Quais são as 3 técnicas que nós vamos trabalhar hoje? A primeira técnica é o que a gente chama de brainstorm. A segunda técnica são as perguntas estímulo. E a última técnica é a técnica da causa, efeito e solução. Vamos ver cada uma delas bem detalhadamente. Brainstorm, o que é brainstorm? Cara, brainstorm é uma técnica usada na área de comunicação por publicitários, por jornalistas, por relações públicas, por pessoas também na área de gestão, na área de design. Enfim, é uma técnica muito utilizada por diversos profissionais. Porque o que consiste essa técnica? Essa técnica brainstorm, ou tempestade cerebral, tempestade no cérebro aí, é uma técnica que ajuda você a levantar o máximo de ideias sobre um determinado tema. E o que é isso? É assim, põe as ideias que vem na sua cabeça sobre aquele tema no papel, faz em tópicos, pensa tudo que você pode imaginar sobre aquele tema e coloca no papel e vai colocando no papel sem julgar. Não precisa julgar. Mas isso parece idiota. Não tem problema, coloca no papel. Não, mas não sei se vai ficar bom. Não importa. Nesse momento é o momento onde você levanta os tópicos. Eu não quero que você escreva um parágrafo sobre cada ideia agora. O que eu quero que você faça agora é coloque tópicos, palavras-chave sobre aquele determinado tema. Então, imagine que um determinado tema de redação é, por exemplo, esse aqui. O que é ser homem nos dias de hoje?
Cara, tudo que vier à sua cabeça sobre isso, põe no papel. Ah, ser homem, machismo, opa, pode ser um aspecto. Machismo, outro, o papel do homem, o homem como pai, ser pai, né? Opa, pai. Opa, deixa eu voltar. O homem pai, né? O homem como pai. O homem dividindo tarefas domésticas com a mulher. Então, domésticos. O homem que luta pela igualdade dos sexos. Então, igualdade. Enfim, você percebe? É isso que é um brainstorm. Eu tô aqui pensando e tô jogando no papel. Ah, mas peraí, é besteira isso que você falou aí. Ah, não importa. Nesse momento não importa. Eu vou selecionar as melhores ou as piores ideias depois. Agora, nesse momento, eu tenho que respirar, deixar meu cérebro trabalhar tudo com relação a esse tema e ir jogando ali em tópicos no papel. Depois é que eu vou selecionar quais são os tópicos bons e quais são os tópicos ruins. Aqui também eu não quero que você concorde ou discorde dos meus tópicos, porque eu tenho uma formação pessoal, eu tenho um aspecto social que vai me trazer alguns tópicos à mente. Você vai ter outros tópicos e outra pessoa terá outros tópicos. Por isso que cada texto é único. Porque mesmo que eu escreva sobre o mesmo tema que você, o meu texto vai ser um, seu texto vai ser outro. Se melhor ou pior, quem vai dizer é uma banca, não é uma competição nesse caso aqui. O que eu estou querendo dizer é que no brainstorm, a nossa formação pessoal, as nossas leituras, os nossos vídeos e filmes e documentários que assistimos, a nossa vivência social impacta aqui. E o que você tem que fazer? Deixa sua mente fluir. Põe, veio agora outra coisa na minha cabeça. Olha, o homem na internet. Sei lá. Aí você fala, não tem nada a ver. Não sei, depois eu vejo se realmente não tem nada a ver. Agora eu tô levantando tópicos. Agora eu tô levantando tópicos. Tô deixando a mente fluir, tô deixando a mente trabalhar. Perceba que, só nesses 5 minutos de conversa que tivemos, eu já levantei 1, 2, 3, 4, 5 tópicos sobre o tema o homem nos dias de hoje. Se eu parar agora e respirar e começar a pensar mais, eu vou acabar achando mais uns 5. Então, vou ter mais uns 10 tópicos só usando a técnica do brainstorm para levantar sobre esse determinado tema. Só aqui já daria uma redação de 30 linhas. Aí você fala, não é o suficiente. Vamos então para outra técnica. A próxima técnica é a técnica da pergunta-estímulo. Essa é uma técnica um pouquinho mais elaborada, mas é uma técnica crítica muito boa. Um apelidinho legal que eu dou para essa técnica é a criança de 4 anos. 4, 5 anos. O que é uma criança de 4 anos? É aquela criança que quer saber o porquê de tudo. Você fala, por que o céu é azul? Aí você fala assim, porque Deus quis assim. E por que Deus gosta de azul? Porque Deus acha o azul uma cor muito bonita. E o que é ser bonito? Bonito é o contrário de... Aí você vai. Uma pergunta vai puxando a outra. De novo, foi viagem minha aqui esse exemplo que eu dei, mas dá para aplicar essa técnica em redação também? Dá. É uma técnica muito boa para você fazer crítica. Então é isso. O que é a técnica? Você elabora uma pergunta-chave, 1, 2 ou 3 perguntas chaves sobre esse determinado tema e tenta responder essa pergunta. Você mesmo pergunta e você mesmo responde. Baseado na sua resposta, você vai lá e faz uma outra pergunta.
Baseado na resposta da outra pergunta, faz outra. Uma pergunta vai puxando a outra. Por que é bom isso? Porque todo tema social ele tem o seu oposto. Você pensa de um jeito e você tem um oponente que pensa do outro. Existem então os dois opostos na sociedade. Os temas de redação são temas que estão sendo debatidos na sociedade. Esse tipo de técnica te ajuda a já prever o que o seu oponente pode te perguntar. E você tem que estar preparado para responder. De repente, uma dessas suas respostas seja um belo argumento para você trabalhar na sua redação. Tudo bem? Entendeu? Então é uma forma de você já se prevenir contra as perguntas que podem vir do seu oponente. Isso te ajuda a dar muitas ideias. Então, alguns exemplos aí, você pode usar as 6 perguntinhas básicas que a gente usa no texto também, o onde, quando, quem, como, porquê e o que. Você pode começar essas perguntas sobre isso com relação ao tema. Então, pegamos um outro exemplo de tema que pode cair aí. Cotas em universidades federais. Cotas, olha que tema. É um tema que na sociedade tem muita briga. Tem gente que é muito a favor e tem gente que é muito contra. Se você é a favor, você já tem que pensar quais seriam as perguntas que uma pessoa que é contra me faria. E assim vai. Elabora 3 perguntinhas e tenta responder. Eu elaborei 3 exemplos aqui e já vamos testar. Vamos lá. Primeira pergunta é: por que é necessário cotas? Por que seria necessário cotas? E aí eu mesmo tenho que tentar responder isso. E aí já me dá um argumento, de repente, seja bom ou ruim, eu vou anotando isso. Eu acho cotas necessárias porque cota é uma reparação histórica, né? Nós temos aí mais de 500 anos de história e o negro e o índio, por quase 400 anos, foi usado como escravo. E depois que acabou a escravidão, eles ainda continuaram às margens da sociedade por mais quase um século. Hoje a gente fala de igualdade, mas se a gente analisa a sociedade, a gente vê negros e índios numa grande maioria na nossa sociedade. Acho, de acordo com o último IBGE, deve ser uns 50% da sociedade deve ser negros e indígenas e os outros 50% deve se considerar brancos. Só que na hora que você vai olhar para o trabalho, quem está nos cargos de chefia são os brancos. Quem ganha os melhores salários são os brancos. Então, a sociedade é desigual em número e em resultados. A hora que você vai olhar nas universidades públicas, numa USP, numa federal, você vê uma grande maioria de brancos. Você não vê tantos negros, você não vê tantos indígenas. Então, as cotas seriam uma forma de reparação dessa história. Fiz uma primeira pergunta. E já respondi essa primeira pergunta. Agora, baseado nessa minha resposta, eu poderia fazer uma outra pergunta. Falar assim, mas isso não geraria uma discriminação futura? Tá vendo? Baseado na minha resposta, eu gerei uma nova pergunta que o meu oponente poderia me fazer. Agora a ideia é eu responder essa nova pergunta, né? E assim vai, uma pergunta vai puxando a outra. Gente, não me importa a sua opinião com relação a isso. O que eu estou querendo te mostrar aqui é a técnica de pergunta-estímulo, tá? Você tem todo o direito de ser contra cotas, assim como outras pessoas têm todo o direito de ser a favor de cotas. Se você é a favor ou se você é contra, faz uma redação sobre isso, treina a sua argumentação, isso pode te ajudar bastante no vestibular. O que eu quero que você entenda aqui é a técnica de pergunta-estímulo. Você faz uma pergunta e tenta respondê-la. A partir da resposta, você elabora outra pergunta e tenta respondê-la. E assim você vai tendo um monte de ideias para você escrever seu texto. Olha um outro exemplo. Como seria o sistema? Como que seria esse sistema de cotas? Aí eu tenho que tentar responder, olha, as cotas seriam nas universidades federais, o aluno teria que provar que realmente é descendente de indígena, é descendente
nanã, e assim vai, eu explicaria. Aí, baseado nessa resposta, eu crio outra. Aí eu tenho a última pergunta que eu fiz aqui. Até quando vai funcionar as cotas? Aí eu tenho que tentar responder. O meu oponente poderia me perguntar isso. Tá bom, vamos lá. Vamos colocar as cotas, mas isso vai ser para sempre? Eu tenho que tentar responder. Não, não é para sempre. É até a igualdade social se equilibrar. Se eu tenho 50% da sociedade negros e os outros 50% brancos, nas universidades eu também tenho que ter 50% negro, 50% branco. Nos concursos públicos, no serviço público, eu tenho que ter 50% negro, 50% branco. E assim vai. Aí, baseado nisso, eu pergunto outra coisa. Já tem uns 3 textos só com essas perguntas, estímulo e pergunta-resposta. Pergunta e estímulo. Você pode fazer isso com qualquer tema. Com qualquer tema. Vai te ajudar demais, demais. Tá? Experimenta fazer aí. Como que é a técnica mesmo? Elabora uma pergunta base sobre aquele tema e eu mesmo tento responder. Baseado na minha resposta, eu faço uma nova pergunta e tento responder. Faço nova pergunta e tento responder. Se para cada tema, igual eu tenho aqui um tema, eu tiver 3 perguntas iniciais e a partir da resposta de cada uma eu tiver mais 3, no final eu vou estar com pelo menos 9 ideias sobre um único tema. Eu vou estar com 9 ideias, 9 respostas para possíveis perguntas sobre um único tema. Percebe que aqui eu já tenho mais uma lista de ideias para o meu tema. Essa é a técnica de pergunta-estímulo, ou carinhosamente chamada de criança de 4 anos, porque criança pergunta. E a última técnica que eu vou ensinar hoje, existem mais técnicas? Existem, mas vamos começar com 3, porque eu acredito que são suficientes 3 por enquanto para a gente já começar a melhorar nossos textos. Causa, efeito e solução. A técnica é simples. Você pega um determinado tema e você faz uma lista de todas as possíveis causas que vêm na sua cabeça daquele problema. Geralmente o tema do Enem é um tema que traz um problema social, um problema político, um problema econômico, sei lá. É uma problematização da sociedade. Você tem que tentar entender qual é a causa desse problema. Você vai lá e faz uma lista das causas. Depois você tenta descobrir quais são os efeitos, quais são as consequências deste problema na sociedade, os resultados que isso causa na sociedade. Faz uma lista desses resultados. E, por último, faz uma lista de todas as possíveis soluções para esse problema. De que maneira que esse problema pode ser resolvido? A, B, C. Aí você cria uma lista. Percebe que com essa técnica aqui, na hora que você elabora as soluções para o problema, você já começa a ter ideias lá para a sua conclusão do texto. Que o Enem propõe que você coloque lá na conclusão do texto uma intervenção, uma proposta de intervenção ou uma proposta de solução para o problema. Então vamos lá. Olha um exemplo aqui. Vamos dizer que o tema seja o consumo consciente. Olha, o consumismo, compra exagerada, muito, comprar demais. E ele quer que você fale um pouquinho sobre essa coisa do comprar, que é algo necessário, a gente precisa comprar. Vivemos em uma sociedade capitalista e onde a gente precisa comprar as coisas para sobreviver. Só que essas compras elas podem ser de maneira consciente, ela não precisa ser uma compra exagerada. A gente pode se conscientizar sobre essas compras e fazer ela da maneira mais organizada possível. Então, quais são as possíveis causas? Eu levantei 3, você pode levantar mais. Eu levantei 3 aqui só como exemplo. Então, eu falei assim que a causa do consumo exagerado, é um problema que existe na sociedade. Ele é causado pelo aumento da renda. Ou seja, as pessoas têm mais dinheiro, elas estão ganhando melhor, então elas acabam comprando mais, não é? Então, o aumento da renda pode ser uma causa do consumo exagerado. Outra causa possível para o
consumismo exagerado é o excesso de publicidade. A publicidade ela tem um papel em incentivar que as pessoas comprem, né? Compre isso, compre aquilo, beba isso, beba. A publicidade, então, ela incentiva as pessoas a comprar mais. Então, eu também acho que essa é uma causa. Outra causa é o padrão de vida mostrado nos filmes, nas séries, nas novelas. Quer dizer, a pessoa ela assiste a novela, ela vê lá o padrão de vida, vê que aquela pessoa é feliz porque ela tem um carro X, porque ela mora no bairro tal, ela tem roupa tal. Então, esse padrão de vida que as pessoas olham nos filmes, nas novelas, nas séries, elas acabam querendo imitar. Acabam querendo, eu também quero ser assim. Então, isso também acaba aumentando o consumo e até o endividamento, né? A pessoa acaba se endividando para poder ter um padrão de vida que ela não tem. Então, é uma outra causa do problema do consumo exagerado, é o padrão de vida mostrado nos meios de comunicação. Aí eu listei também 3 efeitos. Você pode listar mais, você pode listar mais causas, mas os efeitos eu falei assim, qual é o efeito? A gente compra de maneira desnecessária, às vezes a gente compra coisas que não são necessárias, a gente tem o desejo, mas não tem a necessidade. É um exemplo de efeito. Outro efeito, a gente acaba comprando sem saber, como a gente compra de maneira desorganizada, a gente acaba comprando sem saber qual é a procedência desse produto. Se esse produto ele vem de uma empresa que escraviza os seus empregados ou não, paga mal seus empregados ou não. Outro problema também é o problema ambiental. Outro efeito desse consumismo exagerado é que quanto mais eu consumo, mais as empresas produzem. E quanto mais as empresas produzem, mais matéria-prima elas retiram da natureza. Então, causam diversos problemas ambientais. Percebe aqui que eu já falei mais uma série de efeitos sobre esse problema gerado, né? Só aqui eu já tenho 6 tópicos que eu posso trabalhar no texto. E por último eu venho com as soluções. Tá bom, eu tenho um problema que é o consumismo exagerado, que é causado por aumento da renda, publicidade, padrão de vida nos meios de comunicação. E aí você pode listar mais coisas. Os efeitos disso é uma compra desnecessária, é uma compra que a gente não sabe qual é a procedência daquele produto, né? Se a empresa é ética ou se a empresa não é, e que acaba causando diversos impactos no meio ambiente, extração exagerada de matéria-prima, geração de lixo e mais lixo. E as soluções? Quais são as soluções possíveis que eu listei? Bom, primeira solução seriam campanhas de conscientização. As organizações de classes, o governo e até mesmo as empresas deveriam conscientizar os consumidores de que esse consumo tem que ser controlado. Você tem que comprar coisas de maneira organizada e não exagerando na coisa. Eu acho que as escolas, o governo deveria começar a ensinar desde pequeno. Incentivar lá, ter programas dentro das escolas para pôr isso na cultura da nossa sociedade a longo prazo. Quando essas crianças se tornarem adolescentes e adultos, eles já crescerem com a consciência de que eles devem comprar de maneira organizada. A gente tem que mudar a nossa cultura e isso parte da educação. Outra coisa é o próprio cidadão, antes de sair comprando, ele se informar sobre as empresas, sobre a procedência, sobre o papel dessa empresa na sociedade, se ela é uma empresa ética, se ela não é uma empresa ética. E assim vai, tá? O que importa aqui não é o tema, não é os tópicos que eu criei. O que importa é você entender como fazer a técnica de causa, efeito, solução. Pega um tema, pensa lá. Quais são as causas desse problema? X, Y, Z. Quais são os efeitos? A, B, C, D. Quais são as soluções possíveis para esse problema? F, G, H. Opa, maneiro, lindo. Eu tenho que fazer quantas? Quantas você conseguir pensar. Técnicas de ideias são importantes para quê? Quanto mais ideia você tiver, seja de brainstorm, seja de pergunta-estímulo, seja de causa, efeito, solução,
Quanto mais ideias você tiver, mais opções você tem para escolher e colocar no seu texto. A ideia não é que você pegue tudo que você pensou e coloque no texto, porque o texto que fala de tudo não fala de nada. A ideia não é essa. A ideia é que você tenha muitas ideias para você, peraí, agora deixa eu selecionar quais dessas ideias são melhores, são mais fortes e vai deixar o meu texto mais interessante. Aí você, dessas 20, 30 ideias que você teve usando as 3 técnicas, você seleciona 4 ou 5 ideias que são as melhores e compõe o seu texto de maneira linda, bonita, clara e que vai deixar o leitor olhando para aquilo e falando assim, cara, parabéns, é um texto nota 1000. Já pensou ter um texto nota 1000? Um texto nota 1000, a primeira característica dele são as ideias. O que diferencia um texto excelente de um texto normal é o conteúdo desse texto. E o conteúdo parte das ideias que ali são apresentadas. Para você ter excelentes ideias, você tem que partir de um caldeirão de outras ideias. E onde dentro desse caldeirão, dessa lista de várias ideias, você vai selecionar as melhores. Então percebe que se você lá no brainstorm consegue levantar umas 5, 6, 10 ideias, aí depois você põe as perguntas estímulos, levanta mais umas 5, 10 ideias. E aqui em causa, efeito, solução você levanta mais umas 10. No final você tem 30 ideias na sua mão sobre o mesmo tema. Aí você vai sentar e vai selecionar quais são as melhores. Mas isso é assunto para uma aula futura, ok? Na próxima aula nós vamos discutir sobre o que é uma tese. Porque a partir da tese é que a gente seleciona as ideias. O que é uma tese? Qual é meu ponto de vista? Se você quiser, já está até aqui embaixo o linkzinho para a próxima videoaula. Vamos lá e até a próxima. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.